Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Carolino para os nossos vídeos para o canal Simplifica, professor. E antes de continuar nossa aula, aquele pedido sempre especial, tá? Nós estamos num projeto de transmitir o nosso conhecimento, transmitir o conteúdo. E você já é inscrito no nosso canal? Deixou o seu curtido, deixou o seu joinha aí? Isso é muito importante para nos ajudar, né, nesse crescimento aí, desse trabalho voluntário que nós temos feito nessa jornada aí para o canal Simplifica Professor. Como eu falei no último teste, né, esse aqui é o nosso teste final, mas ainda tem algumas luzes para chegar e o nosso microfone para poder chegar, para facilitar o nosso áudio também. Porém, hoje nós estamos gravando mais uma aula que é o princípio, a introdução ao raciocínio lógico. Então, nessa introdução do raciocínio lógico, o que a maioria das pessoas perguntam? Sobre proposições declarativas, tá? Então, sentenças que são declarativas e sentenças que não são declarativas. Isso é muito importante de se entender no raciocínio lógico. Então, o que nós temos que entender? Que existe uma diferença do nosso português coloquial, da forma que a gente fala, e da forma que as proposições lógicas são compreendidas, porque nem tudo que eu falo, né, a lógica, o raciocínio lógico vai entender como raciocínio lógico. Por exemplo, você tá bom? Você vai me responder imediatamente, eu tô joia, porque você entendeu o que eu te perguntei. Apesar de falar um monte de palavras erradas, né, pelo português formal, usando o português coloquial, na forma popular, somente aqui no mineirês, então a gente entendeu muito bem o que está acontecendo. Eu perguntei se você está bom, e você me respondeu que está tudo bem. Eu usei termos coloquiais. Então, a lógica não entende nesse processo. Então, ela vai precisar de definir o que é uma proposição lógica. Então, iniciando aqui, uma proposição lógica, ela tem sentenças declarativas. O que são as sentenças declarativas? Eduardo foi para a escola. Eduardo foi pescar. A Maria veio de Ipanema. Então, são sentenças que eu estou falando e que estão indicando alguma coisa. Mas também tem as sentenças que não são declarativas. Por exemplo, saia já daqui. Essa sentença já não é mais uma sentença declarativa. Eu estou declarando uma situação que está acontecendo, ou que vai acontecer, ou que aconteceu. Se ela vai ser falsa, verdadeira, daqui a pouco, em nossas aulas, por módulos, você vai entender como que vai funcionar isso. Vamos julgar isso dentro do raciocínio lógico. Porém, uma coisa muito importante que você não pode esquecer é que vai vir os princípios todos importantes e fundamentais para que você desenvolva. Então, nós vamos aqui pegar todos os módulos de raciocínio lógico, tá? Para a gente poder ir passo a passo, mas, como eu disse numa aula que está aí no ar, nossa, que raciocínio lógico você depende muito das proposições lógicas, ficar bem claro quais são e quando ela vai acontecer, porque tem questões no concurso que vai cair para você, que vai ser cobrado isso, e também tem os conectivos lógicos. Outra coisa importante desse momento de introdução ao raciocínio lógico, todas as sentenças, elas vão vir representadas por letra minúscula, e pode ser P ou Q, ou até outras letras, tá? Se alguma questão do concurso vir com letra maiúscula, não é passivo de recurso, então não se preocupe. Quando você entender as proposições lógicas, os conectivos lógicos e fazer essa leitura que nós vamos trazer em cada uma das aulas aqui, para que você possa diferenciar proposição lógica de não proposições lógicas, né? Fique atento. E uma coisa importante que você tem que ficar atento é que vai vir com letra minúscula, a maioria.
a maioria vai vir com letra minúscula, beleza? E o importante, o ideal e o bacana de aula gravada é que você pode parar, rever, fazer tudo bonitinho, copiar, tudo perfeito. Outra coisa que é importante, no nosso canal, no nosso grupo lá do WhatsApp, tá? Vai vir materiais, eu vou pôr alguns links aqui às aulas também, algum material, e que você possa ficar atento a esses detalhes. Então, em proposições lógicas, eu tenho sentenças declarativas e sentenças sentenças proposicional e sentenças declarativas, tá bom? Então, no português coloquial. E você tem que ficar atento a elas, quais são e quais não são proposições lógicas. Nem toda frase, nem toda sentença será uma proposição lógica. E tem o que e o porquê, tá bom? Então, a primeira que eu quero que você observe é essa aqui, ó. Na aula de hoje eu vou trazer duas. Qual que é a primeira forma de você identificar se uma sentença é uma proposição lógica? Se tem verbo. Então, a primeira coisa que você tem que ficar atento em relação às proposições lógicas é se aquela sentença tem um verbo. E a segunda, para a aula de hoje, que não vamos ficar só nessas duas aqui, nesse passo a passo, porque nós vamos bem tranquilo, não vamos fugir. Eu quero que você entenda muito bem essa questão do raciocínio lógico, se é uma sentença interrogativa. Então, coloquei duas situações. A sentença tem verbo, então ela tem uma grande chance de ser uma proposição lógica. E sentenças interrogativas, aquelas que terminam com perguntas, aquelas sentenças que são perguntas. Essa aqui você não pode errar, porque ela não será uma proposição lógica. Ela não será uma proposição lógica. Sentenças interrogativas. Pegou lá, analisou a questão, né? Várias sentenças lá. Tem interrogação? Não é proposição lógica. E para ser proposição lógica, ela tem que ter o verbo. Se ela não tem verbo, também não vai ser proposição lógica. Beleza? Então, fique atento para esses dois nessa aula inaugural, aula introdutória, tá? Então, de novo, P, porque são as letras mais utilizadas para o raciocínio lógico, e elas são letras minúsculas, certo? E várias sentenças, eu tenho que avaliar ela. E para começar na aula de hoje, vamos verificar se ela tem verbo. Ela precisa ter verbo, mas não quer dizer que todas que têm verbo serão proposição lógica, mas se não tiver verbo, não é proposição lógica. E interrogativa, se for interrogativa, não será uma proposição lógica. Tá bom, pessoal? Então, para a aula de hoje, né, a gente está fazendo aulas curtas para ficar dinâmicas e pedagógicas. Então, por isso que nós estamos fazendo esse procedimento todo. Então, vem comigo, né? Já se inscreva no canal. Não deixe de deixar o seu like para nos auxiliar nesse projeto. E nós vamos aí gravar muitas aulas. Vamos ter uns 6 meses. Já está vindo aí as novidades. Cronograma de estudos. Já vai ter um aulão ao vivo. Vai ter um aulão pré-edital da banca, que o prefeito já falou, já orientou. Vamos trazer a fala do prefeito aqui, para você poder ficar atento. E o nosso link, que vai sair essa semana ainda, para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Tá bom, pessoal? De qualquer forma, desde já eu agradeço a sua audiência, a sua presença aqui no nosso curso. E vamos junto buscar a nossa aprovação no concurso de Ribeirão das Neves. Forte abraço do professor Eduardo Carolino e até a próxima aula.